Então, como começar esse vídeo depois de passar 7 meses sem gravar nenhum vídeo? Porém, eu tenho motivos plausíveis pra não ter postado vídeo. Brincadeira, galera. Então, meu celular quebrou umas 2 vezes. Cara, eu tava com o celular, quebrou. Ganhei o celular, quebrou. E agora estou aqui, né? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu venho refletindo bastante desde estes últimos tempos. Desde 7 meses pra cá, tenho aprendido muito sobre a vida na comunidade, a vida na igreja. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vim falar sobre o propósito da igreja de Cristo, o propósito do corpo de Cristo. Então, a igreja tem vários propósitos, mas eu venho reparado que existe um propósito central na igreja de Cristo. E qual é esse propósito? Comunhão, relacionamento, união. Esse é o propósito central do coração da igreja de Cristo. Eu tava numa célula, num grupo de conexão, e daí houve uma discussão sobre se a Trindade, se Deus, ele era solitário. E eu não consegui imaginar que Deus fosse alguém solitário. Por mais que ele seja autossuficiente, ele não é alguém solitário. Eu penso que Deus é uma família em si mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito vivem comunhão de eternidade em eternidade. Quando eu paro para analisar as Escrituras, eu vejo que Deus, ele é um Deus totalmente relacional. Um Deus que deseja se relacionar profundamente. Por que Deus é assim? Porque Deus vive isso eternamente. Deus vive família eternamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito vivem união, vivem comunhão eternamente. Por isso que Deus ele se apresenta tão relacional. E assim como Deus é relacional, ele deseja que a gente também seja relacionais. Alguém que deseje comunhão. E não quando eu falo comunhão, eu não estou falando só comunhão com o próprio Deus, mas comunhão uns com os outros. Deus, quando ele faz a criação, ele faz com um desejo, com um propósito de comunhão. Quando Jesus ele vai para a cruz, ele vai com um propósito de comunhão também, de juntar todos os povos. Tanto que, quando Jesus ele vai para a cruz, tá João e Maria. E nisso que eles estão lá, Jesus ele vira para João e fala: ó, homem, tua mãe. Mãe, teu filho. Então a gente vê que Jesus ele une todas as pessoas como irmãos através da cruz. E isso tudo por um motivo: comunhão. Para pensar comigo. Se Deus é um Deus relacional, você acha mesmo que Deus ele aprova a falta de relacionamento na igreja? Não. Deus ele não aprova a falta de relacionamento. Por quê? Porque Deus é um Deus totalmente relacional. E é isso que ele deseja para o corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo seja unido, que o corpo de Cristo seja profundo em relacionamento. O relacionamento do corpo de Cristo não está preso à frequência, não está preso a reuniões marcadas ao longo da semana. A comunhão do corpo de Cristo não se resulta em, célula, não se resulta em culto jovem, não se resulta em culto de domingo. Se tirarem a célula, se tirarem o culto jovem, se tirarem o culto de domingo, será que resta comunhão no corpo de Cristo? Se a igreja ela vive como se a comunhão fosse apenas os cultos, como se a comunhão fosse reuniões semanais, a igreja ela não está vivendo a comunhão que Deus deseja. Cara, os apóstolos com os seus discípulos eram tão ligados uns aos outros que eles chamavam uns aos outros de filho, com palavras carinhosas eles tratavam uns aos outros. Então a gente vê o nível de comunhão que a igreja primitiva tinha. Eles viviam unidos. Efésios 2,19. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos,
membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tem uma expressão que Paulo fala nessa parte que ele fala que nós somos membros da família de Deus, ou seja, nós não somos apenas membros de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Então, cara, como eu posso não me relacionar com um membro meu? E outra, como eu posso me relacionar de maneira rasa com um outro membro meu? Não é essa comunhão que Deus exige. Assim como eles são, nós devemos ser. O nosso maior exemplo de comunhão e de família é a própria Trindade. Tem uma expressão que Paulo usa, que é entranháveis afetos. É como se eu pegasse os meus órgãos e misturasse com os órgãos do meu irmão. Assim, não tem mais a dor do meu irmão e a minha dor. É nossa dor. Não tem mais felicidade só do meu irmão. E nem minha felicidade só. É nossa felicidade. Isso não é uma comunhão rasa. Isso não é um relacionamento raso. Se Deus é um Deus relacional, se Deus é um Deus que se relaciona tão profundamente, vive em comunhão de eternidade e eternidade, nós também temos que desejar viver essa comunhão. Nós devemos imitá-lo, nós devemos copiá-lo. É isso que eu tenho escutado do Senhor. É isso que eu tenho refletido, né? E aprendido com o Senhor mesmo. É na mesa com meus irmãos que eu aprendo a caminhar, sabe? Antes você era só e agora você não é mais só. Como em Efésios 2 fala, você era estrangeiro e agora, através do sacrifício de Jesus, você não é mais estrangeiro, você é parte da família de Deus. Não sei se fez sentido, não sei se ficou em ordem, sei lá. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido também. É isso, deixa seu like, comenta aqui, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha aí com o seu grupo de célula, seu grupo de discipulado, sei lá, grupo da sua igreja. Compartilha aí para que chegue em mais pessoas. E é isso, falou!